O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, é o livro mais lido em toda a história da humanidade. Além de sua importância histórica e filosófica e na história da redenção, esse livro apresenta a Cristo de formas especiais e nesse livro nós temos o início de todas as coisas. Esse vídeo é uma reunião de informações e fatos a respeito desse livro, de forma a entendê-lo de maneira panorâmica. A primeira coisa, o primeiro fato, esse livro foi escrito por Moisés, personagem que vai ter a sua história desenvolvida no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, mas nesse livro nós temos, conforme a tradição judaico-cristã, uma escrita que, nosso segundo ponto, datou de 15 séculos antes, cerca de 15 séculos antes de Jesus Cristo. Então, o livro data aproximadamente de 1445 a 1405 antes de Cristo, e foi escrito durante o período do Êxodo, quando Deus tirou o seu povo que estava no Egito e o conduziu pelo deserto em peregrinação até Canaã. Os eventos que ocorrem nesse livro são principalmente na Mesopotâmia. Nós temos o Éden, Babel, Ur, em Canaã, que é a terra prometida a Abraão, e no Egito, também com a história de José. O local da escrita, porém, é geralmente associado ao deserto do Sinai. Para quem esse livro foi escrito? Qual era o remetente? Moisés, como líder e profeta de Israel, escreve ao povo hebreu, recém-liberto do Egito, a fim de ensinar-lhes suas origens e o Deus da aliança. Qual o objetivo? Qual o propósito desse livro? Esse livro apresenta as origens de todas as coisas, do universo, da humanidade, do pecado, da graça e do povo da aliança. Mostrar a soberania de Deus e a progressão da promessa redentora é um dos principais objetivos que nós encontramos no desenvolvimento da narrativa desse livro. Qual é o versículo central deste livro? Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse livro anuncia a nossa redenção. Não só Cristo é esse que faz inimizade contra a serpente e faz inimizade contra o pecado e faz inimizade contra o problema da nossa queda, mas ele resolve todas essas coisas em relação a Satanás, será o juiz, e logo no início do livro nós temos esse anúncio. Então esse livro tem vários aspectos messiânicos. Qual é o gênero textual desse livro? Esse livro é uma narrativa histórica teológica com elementos genealógicos, né, que é a genealogia. Tem também elementos poéticos, nós encontramos bênçãos, oráculos, né, vaticínios, o relato de origem de diversas etiologias. Então, como é um livro de inícios e fala de um período muito antigo, nós temos, além das suas narrativas de acontecimentos, narrativas de famílias, né? Uma lista de filhos e gerações de famílias. Há algumas características particulares nesse livro. É o primeiro livro da Bíblia introduzindo temas universais. A sua estrutura é baseada nas teledot, que são gerações de. Então, contém grandes ciclos narrativos. Nós temos a narrativa da criação, do dilúvio, dos patriarcas. O livro ele é de linguagem simples, mas teologicamente profunda. Como é que esse livro aponta para Cristo? Nós temos o versículo que nós já lemos, né? Gênesis 3,15, falando a respeito de Jesus. E nós entendemos que nesse livro está relatado o proto-evangelho. O que seria isso? A promessa do Redentor que derrotaria o mal. Então, o evangelho antes que a gente o conhecesse com esse nome, né? É o início, já é um prenúncio do evangelho, da boa notícia. E nesse livro nós temos vários tipos de Cristo, que são personagens que apontam para Cristo em características que o nosso Senhor e Redentor tem. Por exemplo, Abel. Abel era um justo que foi morto, né? Ele teve uma morte justa, ele foi aceito por Deus, a sua oferta, o seu sacrifício foi aceito por Deus. Nós temos em Noé
uma narrativa onde Jesus aparece como aquele que é a arca. Jesus é aquele que, salvando Noé e sua família, livra a humanidade da ira de Deus naquela família, mas também Jesus é o juiz que exerce juízo sobre a maldade da terra. Então a narrativa de Noé, em toda ela, aponta para Cristo de diversas maneiras. Nós temos Isaac, o filho de Abraão, que foi ser sacrificado, que foi entregue, né, mostrando ali o amor de Deus em sacrificar o seu filho no futuro vindouro, né? Então nós temos também a história de José, que é um justo sofredor e que, quando exaltado, salva muitos. Então, em José, nós temos muitos tipos, muitos elementos que apontam para Cristo. Qual é o contexto histórico e político deste livro? Israel estava em formação como nação, vinha de séculos de escravidão no Egito e precisava entender a sua identidade, herança espiritual e conhecer a Deus, o Deus que os redimiu. Esse livro, ele tem, assim, os destinatários, né, os leitores originais, o povo de Israel, recém-liberto do Egito, prestes a entrar em Canaã, um povo que precisava conhecer suas raízes e confiar nas promessas de Deus. Então, dentro das doutrinas centrais do livro, nós temos, assim, um panorama. Primeiro, fica muito evidente a soberania de Deus sobre a criação da história. Gênesis é o livro que nos apresenta Deus com o nome Criador, o Deus soberano e criador de todas as coisas. Em Gênesis, nós temos também muito clara a doutrina da queda e depravação humana. O nosso pecado fica ali muito claro, o nosso livre-arbítrio é perdido em Adão, não é? Adão que podia escolher livremente, Adão que podia escolher não pecar, pecou e agora caído, quebrado, não pode mais fazer essa escolha a não ser pela graça de Deus. Então a gente vê ali a queda e a depravação humana. No Gênesis há violência, no Gênesis há relato de diversos, há relato de estupro, no Gênesis há relato de irmão matando irmão, nós temos relato de guerras, nós temos relato de muito sangue. Então, no Gênesis, nós também temos relatos de alianças de Deus com o homem e de escolha, de eleição. Então, no Gênesis, Deus faz aliança com Adão, de estar ali com sua presença no jardim, exigindo obediência. Adão quebra a aliança com Deus e Deus não julga Adão, assim, ele amaldiçoa a terra e ele desvia sua ira, né, já apontando para a redenção. Nós temos o relato da aliança com Noé, que, sendo escolhido no meio de toda a humanidade, apenas ele e a sua família se salvou, desfrutando de graça, e a partir de quem viemos todos a ser, não é? Nós temos também o relato de julgamento e de graça, né? Em todo tempo nós vemos Deus se apresentando como justo juiz sobre o pecado e também como perdoador maravilhoso e gracioso. Nós temos também em todo tempo, nas narrativas de escassez e de problema e de dificuldade, a providência divina sendo revelada e demonstrada de forma escancarada e maravilhosa, miraculosa. Nós temos também a fidelidade de Deus, a fidelidade divina de forma ampla. O Gênesis é maravilhoso em sua expressão de mostrar como Deus é bom. Palavras-chave, palavras muito recorrentes no livro. No princípio, outra. E Deus disse. Então, no Gênesis é um livro onde a gente tem várias falas de Deus. Abençoou, é uma palavra que sempre está em voga nesse livro. Geração, aliança, semente, descendência, né? A gente vê Deus estabelecendo a sua aliança com um povo e sua descendência, com Abraão e sua descendência, com Noé e sua descendência. Aplicações práticas. O ser humano é criado à imagem de Deus, com dignidade e responsabilidade. Esse é um livro que mostra a nossa origem e somos originais, somos nascidos de Deus.
E enquanto não revelarmos essa imagem de Deus, estamos aquém, estamos caídos do nosso propósito. O pecador traz consequências reais. O pecado, traz consequências reais, mas Deus providencia redenção. Então, apesar de o nosso pecado nos matar e estar nos matando, Deus se apresenta como a providência de redenção. Enquanto o homem toma para si folhas para se cobrir, Deus cobre o homem com um cordeiro, mais um apontamento para Cristo, não é mesmo? Então, no Gênesis, nós temos a fé como a de Abraão, que agrada a Deus, Então, nós temos no Gênesis um relato, uma chamada, uma instrução de que nós temos exemplo para seguir, que é confiar em Deus como Abraão confiou, contra a esperança, contra o normal, contra o comum. Gênesis nos enche de fé e de esperança, na vontade de agradar a Deus com a nossa confiança plena nele. A história está sob o controle soberano do Senhor. Nós vemos em Gênesis Deus guiando os acontecimentos e movimentando a narrativa de forma ativa. Citações ou influências no Novo Testamento. Em Gênesis capítulo 1 e 2, Gênesis capítulo 1 e 2 é muitíssimo citado por Jesus e por Paulo a respeito do casamento, qual é o padrão, Em Gênesis 3,15, ecoa a vitória de Cristo, falada lá em Romanos 16, verso 20. Abraão como exemplo de fé, muitíssimo citado, a gente tem aqui Romanos, Gálatas 3, Hebreus 11. Noé e o dilúvio como tipologia do juízo e salvação. O apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta universal, capítulo 3, dos versos 20 a 21, fala a respeito disso. E José também é mencionado nos em Atos capítulo 7. Essas menções não são só provas de sua evidência literária, histórica, mas também uma revelação de que Deus planejou toda a Escritura muito através do Espírito Santo e trouxe a ela revelação a nós de forma muito providencial, de forma muito cheia de propósito. Estrutura literária ou esquemática. Então, o Gênesis, do capítulo 1 a 11, vai falar dos seguintes temas: da criação, da queda, o relato de Caim e Abel, nós temos o relato do dilúvio até Babel, que foi onde as línguas foram separadas, onde as línguas foram confundidas. E nós temos também dos capítulos 12 a 50 a história patriarcal. Dos capítulos 12 a 25 temos a história de Abraão, dos capítulos 25 a 28 a história de Isaac, dos capítulos 28 a 36 a história de Jacó, e dos capítulos 37 a 50 a história de José. Então, por fim, Gênesis apresenta alguns pontos de pesquisa ou dificuldades interpretativas, ou de uma outra forma podemos colocar assim, desafios exegéticos, coisas que a gente pode pesquisar e se aprofundar para saber e conhecer esse livro com profundidade. E eu vou citar esses 5 fatos, que são o seguinte: interpretação dos dias da criação, são literais ou simbólicos? Isso é uma coisa comum, entre os comentários de Gênesis. Será que os dias de Gênesis eram eras? Será que eram centenas de anos? Ou será que era literal? Foi um dia mesmo? Como, por exemplo, sempre surgem perguntas como: se o dia tem 24 horas por conta da distância e do tempo de dar uma volta no Sol, por que e os anos, 365 dias, baseado nisso também, ou o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesmo, de frente para o Sol, e se antes do 4º dia não tinha Sol, como é que era um dia, São perguntas técnicas, onde a ciência nos faz levantar questões, mas que nada tiram a veracidade e a verdade do texto em ser literal, Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Pronto, essa é uma pergunta muito... que daria alguns vídeos só sobre isso. A universalidade e historicidade do dilúvio, Então, muitas vezes se levantam questões a respeito
da historicidade do dilúvio, né? Porque história é quando há registro, né? A gente divide a história em história e pré-história baseado no registro. Quando começa a ter escrito, aí a gente vem a ter história, né? Em relação ao dilúvio, muitas evidências históricas já têm aparecido, né? Como coisas arqueológicas e coisas a respeito nos estudos dos oceanos, já tem aparecido a respeito do dilúvio, mas muitas vezes se levantam essas questões. Com profundidade, alguém também pode se aprofundar na origem das nações e torres como narrativas históricas ou teológicas. E também nas genealogias longas e datas cronológicas, né? Então são temas de aprofundamento e de pesquisa que tornam esse livro também um livro curioso. Então, por todos esses fatos que eu elenquei aqui, a ideia é que o vídeo seja bem objetivo. Nós temos um livro de muitíssima importância, de suma importância para o estudo e para o entendimento de toda a Escritura. Eu espero que você faça uma boa leitura desse livro e também espero que essas informações te sejam úteis em situações de ministrações da palavra ou de estudo nos lares. Que o Senhor Jesus te abençoe com essa publicação, com esse vídeo, com essa reunião de informações a respeito do livro do Gênesis.